Um mistério que ninguém conseguiu resolver. Pelas ruas escuras, úmidas e sombrias de Londres, alguém se esgueirava rápido e sorrateiro como um felino. Alguém perverso escolhia suas vítimas entre as mulheres que trabalhavam na noite. Esse criminoso, que agiu em 1888, nunca foi apanhado. Mesmo assim, a polícia deu o caso por encerrado. Por que teriam feito isso? Se você ainda não é inscrito, já clica para se inscrever e assim não perde nenhuma das nossas histórias, as mais incríveis viagens através do tempo. Considere entrar para o nosso grupo de membros do canal, os mochileiros, desbravadores e viajantes do tempo que apoiam e ajudam o canal a crescer. E se não puder, sem problemas, todos vocês que assistem deixam o like, comentam, estão ajudando muito. Afinal, qualquer interação é muito importante para mim. Meu nome é Vanessa Silva, uma historiadora em formação, e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. Os mistérios ao redor do criminoso mais famoso da história, Jack o Estripador. No vídeo de hoje trago um tema um pouco diferente do que costumo abordar aqui no canal, afinal não somos um canal focado em crimes, embora de vez em quando precisamos falar sobre algum crime. Especialmente hoje, porque considero esse acontecimento um marco na história, vamos falar de um criminoso em série. É impossível tratar desse evento sem dar algumas descrições dos atos que ele praticou, mas farei o máximo possível para que essas descrições sejam tranquilas e nada chocantes. O foco aqui não é espetacularizar o que ele fez, mas sim explorar o mistério não resolvido e as teorias que envolvem muitas pessoas importantes. Portanto, se você se considera sensível a temas relacionados a crimes e acha que isso pode ser um gatilho para você, é melhor escolher um outro vídeo para assistir. Temos de tudo um pouco aqui no canal e com certeza alguma outra história vai te agradar. A cidade vivia um momento de medo e pânico. Alguém estava determinado a tirar a paz dos moradores do lugar. Um ser maligno que parecia ser invisível. Certo dia, um pacote chegou à delegacia pelo correio. Junto havia uma carta com os seguintes dizeres: mando metade desta parte que retirei de uma mulher, o resto fritei e comi. O endereço do remetente era do inferno. Era o outono de 1888 e toda Londres sabia de quem era aquele macabro recado. Era de Jack, o Estripador, que havia acabado de tirar a vida da sua quarta vítima conhecida, Catherine Eddowes, de 43 anos. Quando crimes ocorrem no meio da alta sociedade, costumam receber uma importância maior, mas nesse contexto, as coisas eram bem diferentes. As outras mulheres que haviam sido suas vítimas não eram consideradas importantes pela sociedade. Eram mulheres envelhecidas, cansadas, que sem opções se viam obrigadas a exercer seu degradante comércio em um bairro miserável conhecido como Whitechapel, a autêntica fossa de uma população pobre e miserável. O bairro era cortado por ruas e vielas estreitas e escuras que formavam um labirinto sujo de tabernas, bordéis e antros de substâncias ilícitas. Menos da metade das crianças do bairro conseguiam passar dos 5 anos de idade. Em cada pequeno quarto desse distrito, coalhado de lixo, chegavam a viver juntas 7 pessoas. Para não morrerem de fome nessas condições desesperadoras, muitas jovens não tinham outra alternativa a não ser tornarem-se prostitutas. E para não ficar repetindo esse termo, porque o YouTube não gosta, eu vou me referir a elas como mulheres que trabalhavam na noite. E eram essas as mulheres que, por razões inexplicáveis, constituíam as presas favoritas de Jack, que nunca foi apanhado nem sequer identificado. A primeira vítima foi Mary Ann Polly Nichols, de 42 anos. Ela foi degolada na noite de 31 de agosto e, enquanto perdia a vida deitada em um pequeno beco sujo, o algoz dilacerava seu abdômen com uma faca de 25 centímetros de lâmina. 8 dias depois, Dark Anne Chapman, de 47 anos, que já estava enfraquecida pela tuberculose, teve sua vida tirada exatamente da mesma maneira e com o mesmo tipo de arma. As pessoas lembraram-se então de outro acontecimento envolvendo uma outra mulher de Whitechapel ocorrido anteriormente. Ela também era uma trabalhadora da noite, mas havia perdido a sua vida ao ser apunhalada, e por isso a polícia não considerou que havia ligação entre os casos. No entanto, o público tinha uma opinião diferente e protestou.
todo mundo estava com muito medo, o que acabou obrigando a polícia a enviar reforços para o bairro. Detetives particulares e voluntários civis se alistaram à Comissão de Vigilância de Whitechapel, instituída por firmas comerciais londrinas preocupadas com o assunto. O medo crescente trouxe à tona os aspectos negativos da vida na era vitoriana. Os membros dessa sociedade bem estabelecida não se preocupavam com as condições cruéis em que viviam as camadas mais pobres. Em uma época em que os assuntos sexuais não eram sequer mencionados, muito menos discutidos, as chamadas pessoas decentes fingiam não ver as numerosas mulheres que trabalhavam nas ruas da cidade. No entanto, as atenções se voltaram para o criminoso que escreveu a sua primeira carta, na qual se gabava dos seus crimes usando tinta vermelha e assinava com o nome que ele próprio se atribuiu, Jack o Estripador. Suas afirmações sarcásticas de que a polícia não o capturaria pareciam bem fundamentadas, apesar de serem evidentes certos padrões em seus crimes. Os patologistas concluíram que o criminoso era canhoto e possuía um bom conhecimento de anatomia, pois sabia extrair com precisão as partes que desejava. Pouco a pouco perceberam que todos os crimes ocorreram entre 11 da noite e 4 da manhã, sugerindo que ele provavelmente levava uma vida dupla. Durante o dia era uma pessoa comum, mas à noite se transformava em um monstro. No entanto, isso não era prova suficiente. Sem saber por onde começar, os investigadores passaram a perseguir um monte de pessoas, apenas porque eram criminosos comuns, agressores de mulheres já conhecidos, ou cirurgiões e açougueiros com perturbações mentais. Essa perseguição, contudo, se revelou inútil e não levou a lugar algum. À medida que o tempo passava, os crimes de Jack se tornaram ainda mais audaciosos e tenebrosos. Na noite de 30 de setembro, pouco depois da meia-noite, Jack aparentemente foi surpreendido após ter atacado Elizabeth Longleat Stride, de 45 anos. Ele desapareceu rapidamente nas brumas. As famosas névoas das ruas de Londres foram a sua cortina de saída. A vítima foi encontrada sem vida, mas sem as dilacerações habituais, pois ele não teve tempo para isso. Elizabeth foi encontrada segurando em uma das mãos um cacho de uvas e na outra alguns doces. A pessoa que apareceu naquele exato momento conseguiu ouvir os passos de Jack, mas não conseguiu ver seu rosto. Naquela noite, Jack deve ter se sentido ultrajado por ter sido impedido de terminar seu ato habitual. Ele não foi para casa satisfeito. Apenas 45 minutos depois, ele atacou novamente. Desta vez, sua vítima foi Catherine Eddowes, a mesma mencionada no início, cuja parte do corpo foi enviada pelos correios para a polícia. Inacreditavelmente, um guarda patrulhava o local e estava a apenas alguns metros do ocorrido, mas não ouviu nada. Jack, provavelmente coberto de sangue, conseguiu mais uma vez escapar naquela movimentada noite de sábado em um bairro superpovoado e cheio de reforços de policiais e vigilantes prontos para capturá-lo. Durante as 6 semanas seguintes, Jack não deu mais sinal de vida, o medo ainda pairava sobre a cidade e a intriga continuava a assombrar a polícia, que seguiu uma pista interessante. Na noite em que Stride e Eddowes foram atacadas e tiveram suas vidas postas ao fim, um agente abordou um cavalheiro que conversava com uma outra mulher que também trabalhava como elas em um local meio suspeito e escuro. Ao ser interrogado, esse suspeito, que falava bastante e parecia deslocado em um bairro tão miserável, afirmou ser médico e conseguiu convencer o agente a deixá-lo partir. Aquela poderia ter sido a única chance palpável de capturar Jack, mas como o policial não considerou essa possibilidade, nunca saberemos se era realmente ele. De repente, esse fato do tal médico fez com que se espalhassem boatos incontroláveis. Seria então o criminoso alguém da alta sociedade que, levado por um impulso doentio, havia ficado obcecado pela vida desregrada daquele bairro? Durante quase um século, o principal suspeito dos adeptos dessa teoria foi o Duque de Clarence, neto da rainha Vitória. No entanto, os jornais da época nunca publicaram essas especulações, pois o Duque era o filho mais velho do herdeiro ao trono da Inglaterra, o príncipe de Gales e futuro rei Eduardo VII. O que se sabia era que o duque sofria de algum tipo de instabilidade mental. Os defensores dessa teoria apontam que ele foi internado em um hospital para doentes mentais após o último crime e nunca mais saiu de lá. Alberto faleceu pouco tempo depois do ano de 1888. Segundo o que consta na história, vítima da grande pandemia de gripe de 1889 a 1892.
Com o agravamento da doença, o príncipe desenvolveu uma pneumonia e morreu em Sandringham House, Norfolk, no dia 14 de janeiro de 1892. Um fato que enfraquece essa teoria sobre o neto da Rainha Vitória e tira o vento das velas dos caçadores de escândalos ocultos da realeza é que investigações posteriores provaram que na hora em que pelo menos 2 dos crimes foram cometidos, o duque se encontrava caçando na Escócia. Apesar de que isso não prova sua inocência, também levanta a possibilidade de que ele tenha sido acobertado. Enfim, o neto real foi um dos suspeitos potenciais de ser Jack o Estripador e continua sendo um dos favoritos nas teorias conspiratórias. O fantasma desses macabros crimes assombrou Londres durante os 3 últimos meses de 1888. A figura de Jack o Estripador aterrorizou a capital britânica. As mulheres andavam nas ruas se perguntando se seriam suas próximas vítimas. O mais horrível desses crimes ocorreu na madrugada de 10 de novembro, por volta das 3h45 da madrugada. Nesse dia, os vizinhos ouviram muitos gritos vindos do quarto de Jane Black Mary Kelly, que tinha apenas 24 anos. Quando a criada do senhorio entrou no quarto já durante o dia, ficou evidente que Jack havia aproveitado a privacidade oferecida pelo alojamento da vítima. Para descrever o que ele fez a Jane, basta dizer que ele a dividiu em várias partes e as arrumou pelo quarto de maneira meticulosa. Esse crime brutal e bizarro foi o último oficialmente atribuído a Jack o Estripador. Enfim, esses são os casos documentados, mas ninguém sabe ao certo quantas pessoas podem ter sido vítimas dele. Algumas semanas depois, a polícia encerrou o caso sem qualquer explicação para o público, que permanecia perplexo. Os membros da comissão da vigilância de Whitechapel foram informados em particular que o suspeito havia confessado antes de se afogar no rio Tâmisa. No entanto, essa informação foi mantida em sigilo e a nota de confissão nunca foi apresentada publicamente, nem o seu conteúdo foi revelado. Muitos suspeitam que as autoridades criaram uma cortina de fumaça para proteger o Duque de Clarence, um agente da polícia ou qualquer outra pessoa importante cuja identidade não poderia ser revelada. Quanto à história do homem afogado, foi realmente retirado do Tâmisa uma pessoa pouco depois do crime contra Black Mary. No dia 3 de dezembro, Montague John Druitt, um advogado com uma vida difícil e obcecado pela doença mental de sua mãe, tirou a própria vida por afogamento. Sua nota deixada, que nunca foi exposta ao público, pode ser a confissão mencionada pela polícia ao encerrar o caso de Jack. Conhecendo um pouco mais sobre ele, a história parece fazer sentido. Druitt, filho de uma família aristocrática de médicos, tinha boas conexões com a alta sociedade inglesa, frequentou um colégio de prestígio e seus colegas de um clube de elite pertenciam às famílias mais importantes do país. Todos que o conheciam concordavam num ponto: Druitt detestava as mulheres. No dia 1º de julho de 1888, sua mãe foi internada em uma clínica de doenças mentais. Druitt a visitava regularmente e ficou obcecado pela doença dela, talvez com receio pela sua própria estabilidade mental. Para se dirigir à clínica partindo do seu escritório de advogado ou do colégio onde era professor de educação física, Druitt precisava passar pelo bairro de Whitechapel, o que o colocaria na cena dos crimes. Teriam os receios da saúde mental de Druitt combinados com seu ódio às mulheres produzido um monstro que se intitulava Jack o Estripador? Em outubro, seu irmão William já notava sinais de desequilíbrio mental e comportamento bizarro. E isso se tornou evidente quando, em 30 de novembro, Druitt foi sumariamente demitido do colégio em que trabalhava. Para algumas pessoas, parece provável que figuras importantes da época tenham usado sua elevada posição social para proteger o bom nome de um dos seus. Talvez tenham encorajado Druitt a terminar com a sua própria vida ou até mesmo se juntado para eliminá-lo, acabando com o seu vício bárbaro e insaciável e resolvendo um problema escandaloso. Depois, segundo os defensores dessa teoria, teriam convencido as autoridades a encobrir a verdade e encerrar o caso. Além desses dois, ao longo dos anos, muitos outros foram considerados suspeitos como potenciais responsáveis pelos crimes de Jack o Estripador. Aqui estão alguns dos mais notórios. Aaron Kosminski, um imigrante polonês judeu que vivia em Whitechapel e trabalhava como barbeiro. Kosminski foi internado em um asilo devido a problemas mentais logo após os crimes. Seu nome foi sugerido por alguns policiais da época e em 2014 testes de DNA indicaram que ele poderia ter alguma ligação com o caso.
embora esses testes tenham sido contestados. Walter Sickert, um artista famoso que tinha uma obsessão por Jack o Estripador, a ponto de pintar várias obras inspiradas nos crimes, a autora Patricia Cornwell sugeriu que Sickert poderia ser o criminoso em seu livro Retratos de um Assassino, Jack o Estripador, Caso Encerrado. Mas a maioria dos historiadores considera essa teoria improvável devido à falta de evidências concretas. James Maybrick, um comerciante de algodão de Liverpool que teria confessado os crimes em um diário encontrado em 1992. A autenticidade do diário foi amplamente contestada e nunca houve consenso sobre a veracidade das alegações de que Maybrick fosse Jack. O Dr. Thomas Neil Cream, um médico escocês que foi condenado à forca por envenenamento em 1892, durante a execução, supostamente teria dito "Eu sou Jack" antes de falecer. Mas essa história é amplamente considerada como uma lenda urbana, já que Cream estava preso no momento dos crimes de Jack. George Chapman, de nome verdadeiro Severin Klosowski, um polonês que se mudou para Londres e se tornou um envenenador em série, sendo eventualmente condenado à forca em 1903. Alguns investigadores da época acreditavam que ele poderia ter sido Jack devido ao seu histórico de violência e proximidade com os locais dos crimes. Francis Tambolti, um estadunidense charlatão e curandeiro que foi preso em Londres por acusações e obscenidades durante o período dos crimes. Tambolti fugiu para os Estados Unidos logo após os crimes e seu comportamento excêntrico, além do ódio demonstrado contra mulheres, especialmente as que trabalhavam na noite, levantou suspeitas. Michael Ostrog, um criminoso e vigarista russo mencionado no memorando de McNaughton, que foi um documento interno da polícia que nomeava possíveis suspeitos, no entanto, não há evidências claras ligando Ostrog aos crimes. John Peiser, um sapateiro polonês conhecido como Avental de Couro, foi inicialmente suspeito devido à sua reputação de agredir as mulheres que trabalhavam na noite. Ele foi preso, mas rapidamente liberado por falta de evidências. Cada um desses suspeitos tinha características ou histórias que os ligavam de alguma forma aos crimes de Jack. Mas até hoje não há um consenso sobre quem foi o verdadeiro criminoso. As investigações, teorias e especulações continuam, mantendo o mistério de Jack vivo e intrigante. E aqui chegamos ao fim de mais uma história. Jack o Estripador foi o principal suspeito de 14 crimes semelhantes. Talvez tenha sido realmente culpado apenas de 5 desses crimes durante seu reinado de terror de 3 meses. Foi um criminoso muito peculiar, cuja identidade e motivações permanecem desconhecidas. Com certeza tinha uma mente perturbada, era metódico e muito habilidoso em se camuflar. Analisando mais tarde, descobriu-se que ele escolhia suas vítimas em locais que formavam uma cruz no mapa de Whitechapel. E o porquê disso? Ninguém sabe. Jack o Estripador provavelmente nunca será identificado e muito menos compreendido. E você, o que acha dessa história? Com certeza, em algum momento da sua vida você já ouviu falar de Jack. Era claro na mente de vocês que o reinado desse monstro bizarro durou apenas 3 meses e depois ele desapareceu para sempre, para permanecer eterno nos livros de história? Eu, pessoalmente, não tinha essa noção. Mas qual é a sua teoria? Quem foi o verdadeiro Jack o Estripador? Deixe a sua opinião nos comentários, pois eu vou adorar saber o que vocês pensam. Se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhuma das nossas incríveis histórias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem o like. Se possível, compartilhem com alguém que possa gostar desse tipo de conteúdo. Na descrição do vídeo vou deixar as informações sobre o livro, Os Grandes Mistérios do Passado, e as outras informações que usamos para basear o nosso roteiro de hoje. Eu fico por aqui, uma ótima semana a todos vocês e até a próxima história!